No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olá, meu nome é Hudson Mariano e desde já quero te agradecer por estar aqui no nosso canal. Uma outra versão desse texto, esta versão que eu vos falei agora, é a versão da Almeida corrigida e atualizada. Uma outra versão que eu gosto muito é a versão da Bíblia judaica. A versão da Bíblia judaica diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram, não a compreenderam. Bom, meditando nessas duas palavras, a pergunta que salta à vista aqui é: qual é a tradução mais correta para aquilo que acabamos de ler? Ou seja, o principal de tudo aqui é a palavra, e que na primeira tradução, vemos como verbo. Então, como sair desse dilema? Bom, quando vamos para o grego, para o original grego, nós encontramos o seguinte: nós encontramos a palavra logos. Logos, aqui em João, capítulo 1, na versão Almeida, João aqui, nessa versão, logos foi traduzido como o verbo. Na segunda versão que acabamos de ler, na Bíblia judaica, logos foi traduzido como palavra. Bom, na verdade, a tradução mais correta não é verbo. Me desculpem, abrindo aqui um parênteses. Me desculpem os teólogos, aqueles que são chamados para desenvolver teses, professores de teologia. Eu sei que muitos discordam disso, mas acontece que, na verdade, a tradução mais correta para logos, falando do texto bíblico, é palavra e não verbo, nunca verbo. Nós encontramos a mesma palavra do original grego logos no Novo Testamento sendo traduzida pelo próprio apóstolo João como palavra e não como verbo. Por exemplo, se você lê a primeira carta de João, e me dá licença para que eu possa contextualizar, na primeira carta de João está escrito o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram de quê? Do Logos, ou do verbo da vida? Não. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E aqui, palavra, aqui, no original é Logos. É a mesma palavra do grego que está traduzido aqui no Evangelho de João como verbo. E, por exemplo, se você for aprofundar-se um pouco mais, se você não estiver satisfeito com essa explicação, você pode, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 13. Apocalipse 19, verso 13, está dizendo o seguinte: eu vou também, para contextualizar, é melhor eu abrir lá em Apocalipse 19 para não dizer nenhuma palavra fora de contexto, pelo menos nessa tradução, tá? Olha só, já achei aqui, Apocalipse 19, verso 13. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? O Verbo de Deus? Não. Aqui em Apocalipse está dizendo que o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse, ou seja, temos aqui o mesmo, né? João, Evangelho de João, Carta de João e Apocalipse, escrito pelo próprio João.
Acontece que João aqui, em todo o seu trabalho escriturístico, ele sempre vai tratar a palavra logos como palavra e nunca como verbo. Por quê? Porque por ele ser judeu, pela sua língua original não ser grego, pela sua língua original ser o hebraico, pela sua cultura, né? Pela sua tradição, pela sua maneira de pensar. Ele era um judeu, portanto pensava como judeu, raciocinava como judeu, falava como judeu, escrevia como um judeu. Portanto, a palavra logos aqui no hebraico é davar. Em alguns podemos falar também como dabar. E esta palavra dabar aqui nunca é traduzido como verbo. Davar no hebraico é sempre traduzido como palavra. Portanto, no grego, quando você vai traduzir davar do hebraico para o grego, a tradução é logos. Então, se a tradução de dabar, que nunca é verbo, mas palavra no hebraico, e se transforma em logos no grego, por que traduzimos como verbo e não como palavra? Porque logos, primeiramente, antes de tudo e mais nada, se você for conferir no dicionário Strong, dicionário grego Strong, você vai perceber isso mesmo, que logos é, antes de tudo, palavra, como discurso, como pensamento, né, como intenção, como um diálogo, enfim, como muitas outras coisas, palavra. Logos é palavra. Portanto, a tradução mais correta, eu fico com palavra. E eu entendo esse texto melhor assim. O João Ferreira de Almeida aqui entendeu que colocando aqui verbo e não palavra, daria mais sentido, mais uma compreensão melhor ao leitor, ao incauto. Mas acontece que você acaba tirando um pouco da essência do que é a palavra na mentalidade de um judeu, como João. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer. É que nós não podemos simplesmente adaptar a palavra, adaptar os escritos do passado com a nossa linguagem de hoje. Nós é que devemos nos adaptar à linguagem dos apóstolos, à linguagem dos profetas. Devemos nos adaptar a isto. Uma das Bíblias que eu não gosto, muito fácil de ler, muito fácil, muito simples de ler, mas que eu não gosto da sua tradução é a Nova Linguagem de Hoje. Me desculpem quem goste, me desculpe se alguém já elogiou muito essa Bíblia. Meu elogio para essa Bíblia é o seguinte, ela tem uma linguagem muito simples, muito fácil de se entender. Uma linguagem que um adolescente pode ler e ele vai compreender o que está realmente dizendo ali. Acontece que essa tradução, ela acrescenta muitas palavras num texto de 10 palavras, ele coloca ali 15, 20 palavras. E isso não deixa de ser uma transliteração possível para se transformar numa interpretação, que é pior do que tradução, né? Uma interpretação. Ou seja, você está interpretando o texto. Quando você traduz o texto, ainda assim você deve ali colocar, o tradutor ainda deve ali colocar encaixar algumas palavras, porque é outra língua. Então, a tradução ainda fica um pouco, como é que eu vou dizer? Fica um pouco adulterada, ok? Mas quando você, em cima da tradução, coloca a interpretação e traz para nós uma tradução como essa nova tradução da linguagem de hoje, então você vê que é uma Bíblia totalmente interpretada com a mentalidade, com o intelecto, com a visão de quem a traduziu, de quem produziu, né, aquela Bíblia, e não exatamente o que está escrito no original. Portanto, devemos tomar muito cuidado. Na outra versão que eu tenho aqui, que é a versão judaica, está escrito exatamente como palavra. Logos está exatamente como palavras. E está assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Lembrando que João era um judeu, não era grego. João não era gentil, João era um judeu. E ele não deixou de ser judeu por ter sido discípulo de Yeshua, de Jesus. Ele não deixou de ser judeu por ser apóstolo de Jesus, mesmo depois da sua partida. Ele não deixou, por exemplo, de ir às sinagogas. Ele não deixou, por exemplo, de ensinar a Torá aos sábados. Ele não deixou nenhuma dessas coisas. Acontece que aqui ele explica e ele diz
E João, ele escreve não para gentios apenas. Ele está escrevendo aqui para um público em geral, principalmente o seu público, os judeus. E João, ele diz, no princípio era a palavra. Todo judeu, todo rabino, ele vai compreender esta mensagem, de que realmente no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Também, qualquer rabino, ele também entenderia muito bem isso. Qualquer conhecedor da Torá naquele tempo, e também nos tempos de hoje, mesmo não crendo em Jesus, mesmo não crendo em Yeshua como Messias, ele vai compreender e vai entender isso que João está pregando aqui, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por que que o judeu vai entender que a palavra era Deus? Porque ela torna-se viva. Ou seja, toda a palavra que Deus pronuncia, ela torna-se em vida. E ela tornando-se em vida, ela então é um Elohim. Portanto, o grande segredo da palavra que sai da boca de Deus é um Elohim. E um Elohim não faz confusão nenhuma, porque só existe um Elohim, que é Deus. Não, claro que sim, Deus é um. Acontece que Deus faz também Elohim. Um juiz é um Elohim. Todo homem ungido na Bíblia, um sacerdote, um profeta, um rei, ele é um Elohim. Inclusive, um anjo de Deus, ele também é visto como um Elohim. O próprio Moisés, ele foi colocado por Deus como Elohim diante de Faraó. Portanto, não é pecado nenhum para um judeu ouvir dizer que a palavra era Deus, que a palavra era um Elohim. Não é pecado nenhum. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. Dele quem? Da palavra, ou desse Elohim. E sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida. Nele quem? Na palavra de Deus estava a vida. E a vida era a luz dos homens, a luz da humanidade. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja bem isso, que tudo isso está falando da palavra. O apóstolo Paulo, lá em, se não me engano, Romanos, capítulo 10, ele diz uma coisa interessante. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Ele disse assim: ora, Moisés ensina dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. A lei aqui é a palavra de Deus. A justiça que vem da lei, e justiça é a luz. O seguinte, abre aspas, o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Ele está falando de quê? Da lei ou da justiça? A primeira palavra que vem aqui é justiça. Essa justiça, ela vem da lei, ou seja, a justiça de Deus vem da palavra. E todo homem que pratica a justiça viverá por meio da justiça, que está onde? Na palavra, que está na lei de Deus. O apóstolo Paulo, ele explica isso na carta aos Romanos, capítulo 10, mas é um texto muito difícil de ser entendido. Convenhamos que é difícil de ser entendido. Ok? Por exemplo, quando ele diz em Romanos 9, antes eu vivia sem lei, ou seja, eu vivia nas trevas. Sem lei é sem palavra. Por quê? Porque a palavra, nele estava a vida. Né? Ou seja, na palavra estava a vida. E a vida é o quê? É a luz dos homens. Portanto, antes eu vivia sem lei, vivia sem vida e vivia sem luz, sem a palavra. Portanto, Romanos 7, 9 diz, antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, a palavra que continha a luz, quando veio o mandamento, acendeu-se a luz, e o que aconteceu quando acende-se a luz? O pecado reviveu. Ou seja, eu olhei para mim e vi que eu estou em pecado. O pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Porque a palavra me trouxe morte? Não, a palavra ela traz vida e traz luz. Mas quando acendeu-se a luz, quando veio a luz para mim, que é a palavra de Deus, o que acontece? Eu fui ferido de morte. Por quê? Porque eu não estava de acordo com a palavra, com os mandamentos de Deus. É disso que Paulo está falando ali, da palavra, da lei. Ele diz também algo muito interessante que convinha eu dizer aqui também nesse vídeo. Ele diz que o fim da lei é Cristo. E esse fim da lei aqui não significa, não, como muitos dizem, infelizmente, é que a lei acabou. Porque está escrito que o fim da lei é Cristo. Então, a lei atuou até Cristo. Daqui para cá, não existe mais lei. Mentira.
Mentira teológica e cega. Quem está dizendo isso é cego teologicamente. Ele pode ser o maior doutor, o maior teólogo. Para mim, ele não passa de um cego teologicamente falando, biblicamente falando, ou seja, que não aceita a cultura judaica dos textos, sendo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles vêm de uma cultura judaica, de uma cultura hebraica. Ok? Portanto, os seus escritos são escritos que culturalmente são escritos judaicos. E deve ser visto com uma lente judaica, e não com uma lente grega, e não com o entendimento de quem está afastado da oliveira original. Né? Nós somos galhos enxertados, fomos enxertados numa oliveira original. E dela, o que aconteceu? Paulo diz que aconteceu um milagre. Aconteceu uma coisa que é impossível de acontecer. Você foi cortado de uma figueira, de uma oliveira brava, não é? Você era um zambujeiro bravo, você foi cortado desse zambujeiro e foi enxertado na oliveira verdadeira. E diga-se de passagem aqui, muitos entendem quando se pergunta quem é a oliveira verdadeira, muitos dizem, é Jesus. Mentira! Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Oliveira é Israel. É só você ler as cartas de Paulo. Então, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Então, comemos agora da mesma seiva. E aconteceu algo aqui que é contra a natureza. Ou seja, o galho do zambujeiro bravo que foi enxertado aqui, ele produz agora fruto. Isso é impossível de acontecer. Mas agora ele produz fruto. É por isso que ele diz que se o galho que foi enxertado não produzir fruto, esse galho será lançado fora. Portanto, nós hoje, o que fazemos? Nós falamos, não. Somos uma árvore independente de Israel. A igreja não tem nada a ver com Israel. Deus tem um plano para a igreja e outro plano para Israel. Mentira. Mentira teológica. Isso, eu costumo dizer que isso é antinomianismo, se não me engano a palavra certa. Antinomianismo. Ok? Bom, voltando aqui ao texto que eu já estou alongando muito aqui esse vídeo, eu queria dizer o seguinte. Portanto, só para finalizar aqui, Levíticos capítulo 18, verso 5 diz assim: guardareis os meus estatutos, né, e as minhas normas. Onde estão os estatutos de Deus e as suas normas? Na sua lei, na sua palavra, ok? Então ele diz, guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir, encontrará neles onde? Nos meus estatutos e nas minhas normas. Encontrará neles a vida. E Deus finaliza dizendo, eu sou Yud Rei Vav Rei. Deu para entender aqui que João aqui ele está dizendo que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Na palavra. E aqui, Levíticos 18:5 está dizendo o seguinte, guardareis os meus estatutos e as minhas normas, ou seja, as minhas leis, que é a minha palavra. E quem cumprir, encontrará neles a vida, porque neles está a vida. Ezequiel, para terminar, profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 11, 13 e 21. Diz assim, eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos. Entregou como? Escritos, palavra. Eu entreguei-lhes os meus estatutos e decretos. Ou seja, eu entreguei-lhes a minha palavra. E mostrei-lhes as minhas leis. Contidas aonde? Na minha palavra, na minha Torá. Pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-las. Eu acho que fica muito claro aqui do que estamos falando. Estou aqui trazendo uma visão mais judaica dos textos bíblicos, não é? Olha, vou aproximar aqui. Estou trazendo uma visão mais judaica do texto e não uma visão romantizada no sentido de, não, eu sou gentil. Porque, segundo as palavras do apóstolo Paulo, não existe mais esse negócio de judeus e gentil. Todos nós nos tornamos um povo só. Judeus e gentios tornaram-se um homem só. Ok? Somos um povo só. Somos um povo só através do sacrifício do Messias de Israel. Antigamente não tínhamos Deus no mundo. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos.
Antigamente não tínhamos Deus no mundo, não tínhamos promessa, não tínhamos os pais, não tínhamos as promessas. Mas como fomos enxertados na oliveira, que é Israel, passamos agora a nos alimentar, a viver da seiva que sai da oliveira. Ok? Bom, que Deus possa nos abençoar e a gente se encontra por aí com mais um vídeo, trazendo para vocês, então, um olhar mais judaico das Escrituras. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima.